Olá, foi muito bom estar com você aqui nesta jornada, muito além, o outro lado da lei. Hoje nós chegamos no 10º mandamento e nós vamos aprender de uma forma bem dinâmica como que Deus, Ele nos resgata a cada dia. Seja muito bem-vindo a este canal Incomum, um espaço de pessoas comuns unidas por um propósito em comum, buscando uma existência em comum. O torrão de terra seca já cansou de esperar pela chuva que não veio, que não caiu. Quem irá lembrar dos tempos quando a chuva trouxe a flor? Quem irá ceifar um campo que ainda nem florou? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Vejo o mundo se acabando, pois o tempo já se foi. Já chegou o fim, ainda estou aqui. Quanto falta pra cumprir-se a promessa do Senhor? Quanto tempo esperaremos pela chuva do poder? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Chegamos ao último episódio dessa jornada incrível, onde nós aprendemos como que o amor de Deus pode nos envolver em cada etapa de nossas vidas. Hoje iremos explanar, aprender de uma forma dinâmica
simples, mas eficaz. Como que Deus nos alcança através do 10º mandamento, que está lá em Êxodo 20, no capítulo 17, e que diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Pastor Lucas, essa jornada foi uma jornada sensacional, porque a gente conseguiu enxergar muito além daquilo que a Bíblia nos apresenta sobre os 10 mandamentos. E nesse 10º mandamento não será diferente. Aqui, quando a gente lê, não cobiça a casa do teu próximo, a mulher, o teu boi, né? Como aplicar essa realidade no contexto de hoje? Sim. Se a gente ficar citando boi, servo e tudo mais, a gente vai bem longe, né? E é lógico que a gente está aqui analisando, primeiro entendendo o que era para aquela realidade, depois aplicando para cá. E eu sempre digo, né? É importante as pessoas entenderem o contexto daquele povo que está no Sinai recebendo essas leis, né? Da onde que eles saíram, a trajetória deles do Egito, depois de 400 anos de escravidão para chegar lá. Então, tudo isso tem uma interferência muito grande. E eu volto a repetir aqui, se você chegou nesse episódio de paraquedas, né, olha, alguém te disse, olha, eu vi uma coisa muito legal, muito interessante sobre o 10º mandamento, olha aqui, eu te digo, volta, entra no nosso canal e volta lá no 1º mandamento e vai acompanhando essa jornada, porque como a Manu falou, é uma jornada extraordinária, fantástica, para aprender um pouquinho mais sobre a lei de Deus. Então eu te faço esse apelo, para aí, dá um pause, depois você volta aqui, mas vai assistir lá desde o 1º. E o contexto deles era um monte de escravo, um monte de gente, uma multidão muito grande, que nunca teve nada. E que agora é prometido uma terra deles, e na saída do Egito, eles passam de porta em porta dizendo o seguinte, olha, me dá o teu ouro e tua prata. Então eles saem com muita riqueza, eles não tinham nada, no máximo eles tinham a sua casa, era um outro tipo de escravidão, não parecida com a colonial, eu sempre falo isso, mas eles tinham ali supressão de escolha, liberdade e tal, e agora eles não tinham liberdade, e agora eles têm, eles estão num lugar deserto, indo para uma terra prometida, ricos, não tem mais o chicote nas costas dele. Então, a possibilidade de você, nesse ambiente livre e tudo mais, desejar, é muito grande, porque você começa a aprender o que, não, eu sou livre, eu posso, e é por isso que a linguagem é, cuidado, não pode, para que eles também pudessem construir essa sociedade igualitária, respeitosa e tal. E o cobiçar é o último mandamento, e ele não está ali só para cumprir um número 10, né? Ai, deixa eu ver aqui, ficou 9 não é muito sonoro, né? Precisa ser 10. Não, ele entra dentro de uma função muito específica. Se você prestar atenção, o 10º mandamento é o único mandamento que ele não fala sobre um mundo externo, sobre coisas. Ele fala sobre um mundo interno da cabeça, da mente, do pensamento. Porque a cobiça não é pegar algo, não é tirar algo, não é matar algo, não é trair algo. A cobiça é ficar alimentando um desejo de ter o que você tem. E de fato, ali está bem descrito, é não ter cobiça sobre o que o outro tem. Porque ninguém cobiça aquilo que já tem. Ai, como eu queria ter um tênis colorido. Eu já tenho um tênis colorido. Você não vai cobiçar o que você já tem. Então a sua mente vaga, ela divaga em cima daquilo que o outro tem. E esse é o grande risco. E essa é a primeira parte assim, do mandamento. Isso. A primeira camada. O perigo, né? Da onde nasce tudo, sim, né? Que são nas emoções, nos pensamentos, sim, né? Sim. E eu digo assim, perigo no sentido de que ninguém estar vendo isso, né? Os outros mandamentos, quando você fala não adorarás, né? Você está fazendo um culto de adoração. Não furtar, você está furtando algo de alguém, né? Então é algo que as pessoas estão vendo. E esse mandamento ninguém está vendo. Então de repente essa cobiça está dentro de si e você não coloca aquilo para fora, verdade, a ponto das outras pessoas enxergarem isso, mas que
vai te fazer mal, vai trazer um prejuízo para você. Então, fala para a gente, pastor, sobre os pensamentos, como controlar esses pensamentos, né? E como identificar. Sabe por quê, pastor? Porque é interessante que às vezes nós temos o pensamento, mas a gente não consegue identificar que aquilo é errado. Sim, verdade. A gente acha que aquilo é algo normal. Sim. E por isso que a gente alimenta ele. Não há mal nisso que eu pensei, as pessoas falam, né? Principalmente assim, a cobiça, ela está justamente em você desejar o que o outro tem. Então, você vê lá, e não é assim, o carro McLaren, Ferrari, BMW, que ele tem. Você não quer o que ele tem, que se você quisesse o que ele tem, você queria roubar, que daí é outra coisa. Mas não é a cobiça naquilo que o outro tem, mas naquele objeto. Você quer aquilo, e você pensa assim, mas eu queria algo igual àquilo. Então, é muito complicado, é semelhante, é muito complicado porque assim, pastor, então é o seguinte, eu vejo uma pessoa com uma casa melhor, eu não posso pensar em ter uma casa melhor? E aí a gente pensa, será que não pode mesmo? Eu não posso usar da vida de alguém de sucesso para que a partir do momento que eu olho o sucesso que ele tem, eu me motivo a ter o mesmo sucesso? E aí as pessoas, bem como você falou, começam a criar um pensamento que fala assim, não, mas isso não é errado. Não há problema no que eu estou pensando. Quando que esse pensamento ele se torna algo errado? Sim, e acho que esse é o ponto. A gente vive numa sociedade de consumo, né? Mesmo os países que estão em comunismo, que existe uma sociedade de consumo muito mais controlada, eles também estão no momento ali, alguém tem poder, alguém tem mais, então existe sim esse processo de desejo. E a nossa sociedade de consumo diz que você é alguma coisa a partir do momento que você começa a ter. Né? Então, querer impor isso, né? Se você não tem nada, você não é nada. É só você ver a linguagem da comunicação, das propagandas, né? Tenha tal coisa e tenha o mundo em suas mãos, né? Tenha tal coisa e seja o seu próprio chefe. Tenha tal coisa e mande não sei o quê. Sabe, existe toda essa linguagem de que quando você tiver algo, quando você conquistar algo, aí você será algo. E esse é um grande problema que está incrustado dentro de nós como sociedade. Eu fiz uma experiência, na verdade, sem muito pensar na experiência, a gente viu o quanto foi bom ter feito o que a gente escolheu em casa. Antes dos nossos filhos nascerem, a gente já não tinha TV aberta, né? Globo, Record e tal, a gente via coisas pontuais na TV a cabo. Só que TV a cabo ainda tem propaganda. Chegou um momento, antes da Laura nascer, 2015, acho que até 2014, que a gente decidiu não ter mais TV a cabo, a gente só tinha internet, e a gente tinha streaming, né? O Netflix já era forte naquela época, mas basicamente era só Netflix e alguns canais de esportes, né? Que eu assistia, sempre gostei de esporte, então eu tinha algumas coisas nesse sentido. Mas não tem propaganda. E a gente começou a ver que aquilo nos servia, a gente não precisava necessariamente da TV aberta, do TV a cabo, e a gente teve a Laura. A Laura viu muito pouco a TV, celular e tudo mais no seu primeiro ano, mas depois começou a ver ali, né, a galinha pintadinha, né, os desenhos de Jesus e tal, mas tudo streaming. Não era TV, não tinha propaganda. A minha filha cresceu sem ter nenhum estímulo para dizer o seguinte: no Dia das Crianças, peça para o seu pai a boneca tal. Ou quem sabe... Não tinha nenhum estímulo para ela. Ela nem sabia o que era Dia das Crianças. Com 4 anos de idade, ela não sabia o que era Dia das Crianças. Né? Chegava o Natal, não tinha, no Natal, fale com o Papai Noel. Porque são esses tipos de propaganda que tem na TV a cabo, até no YouTube. Porque no YouTube termina um videozinho lá do... pode ser qualquer tipo de desenho, eles vão colocar um produto que faz referência. E aí a criança não quer qualquer boneca, ela quer aquela boneca que faz isso, aquilo e outro. A minha filha ganhava boneca dada das primas, ela não tinha nome e tudo mais, a roupinha não vinha mais, para ela estava ótimo. O novo para ela dentro de casa era novo no sentido, chegou para você é novo. Não era o de abrir a caixa, porque até isso na propaganda tem. É o visual da caixa colorida, bonita. Comida, falando de coisas bem abrangentes, comida. É lógico que quando ela ia comprar alguma coisa comigo no supermercado e tudo mais, ela via uma
uma caixinha de bala bem colorida, vermelha, verde e tudo mais, é a propaganda, fazendo com que você deseje algo que é colorido, principalmente para criança. Eles não são bobos, tudo é colorido para criança, tudo é chamativo, tudo tem um botãozinho que aperta e tal. E na comida não é diferente. Só que eu falava para ela, filha, mas já é vermelha a maçã, você gosta da maçã, é vermelha a pera, é verde a pera. E aí eu ia falando, olha como tem cor nas frutas. Então isso foi fortalecendo também para os meus filhos comerem fruta. Propaganda. Nós vivemos num contexto de sociedade onde se vende para nós um modelo de vida. E isso gera em nós esse pensamento que parece inocente, ingênuo, de dizer assim, eu só queria uma casa melhor. Porque se você não tem, você não está inserido dentro do contexto daquela sociedade. Sim, então sim, você também. automaticamente está excluído. Sim. E ninguém quer ser excluído. Não. Você que sempre quer ser participante de algo, você quer realmente fazer parte de um grupo, fazer parte de um contexto. Pensa, até um pouco tempo atrás, era o sonho do brasileiro, até final da década de 90, o maior sonho do brasileiro era a casa própria. Casa própria era o sonho do brasileiro e as pessoas trabalhavam por isso e tudo mais. Se você não tinha, vivia de aluguel, você era tipo assim, nossa, mas você tem que ter uma casa própria, você era incentivado. A partir dos anos 2000, com a mudança de economia, mudança de estrutura, de sociedade, de serviço, começou a existir uma mudança. E o padrão do brasileiro, do novo brasileiro, não é desejar uma casa própria. A molecada de 15, 20, 30, 35 anos não necessariamente coloca em prioridade casa própria. Eles querem a experiência, o conhecimento, a questão de viagem, eles querem cultura, eles estão buscando outras coisas. Se a casa própria entrar dentro desse contexto, beleza, mas não é o foco primordial da vida. Por quê? Porque também junto com isso vem um conhecimento que o custo de uma casa própria, a longo prazo, às vezes é maior do que você manter o aluguel. O gasto que eu tenho, no final você não vai ter a casa, mas o custo que você tinha para poder ter a casa era tão grande quanto do aluguel, e aí você tinha que abrir mão de experiências, abrir mão de conhecimento, de fazer uma faculdade, de fazer isso e aquilo. Então começou a se notar uma escolha. Mas tudo isso tem a ver com propaganda, pertencimento. Como que você se visualiza? Eu não estou falando aqui que você não deve ter sua casa própria. Não estou falando aqui que você não deve buscar ter a sua casa própria, que é errado, que é cobiça ter a casa própria. Nada disso. Mas é o formato de sociedade que nós temos. A gente está tentando explanar aqui, abrir a sua mente para que você possa entender como que a sociedade ela impõe algo sobre você, que na realidade muitas vezes você não precisa daquilo para viver, para ser feliz. O sentido é isso, né? A sociedade quer impor algo que ela dita, se você não tem, você não é feliz, né? Tem uma frase, talvez você me ajude a lembrá-la, porque eu não tenho certeza da construção dessa frase, mas é uma frase muito boa. Se você googar assim, parte do que, colocar na pesquisa, parte do que eu vou falar, você vai encontrar ela inteira. Mas a sociedade faz eu comprar o que eu não preciso, com o dinheiro que eu não tenho, para ter uma posição que eu não quero, para poder participar de um ambiente que não me aceita. Então, é um negócio absurdo, porque a gente acaba se impondo, e o pensamento que antes parecia ingênuo de, mas eu só queria ter um carro, começa a se tornar assim, mas se eu não tiver o carro, eu não vou ter. E aí gera uma insatisfação Isso. de tudo. Sim. Eu acho que o X da questão aqui do mandamento é exatamente esse, né? É a questão de que conhecer os seus pensamentos, né? Identificar quais são eles, e sentir se esses sentimentos te geram a uma insatisfação. Porque nos empurra, né? Porque se você... Olha só, a sociedade hoje fala muito sobre... A psicologia fala muito da sociedade, que essa ansiedade generalizada que existe é por conta dessa insatisfação, das pessoas nunca acharem que são suficientes, o suficiente, ou que não tem conhecimento suficiente, ou que não tem, a posição suficiente. Então, está sempre insatisfeito com onde está. Então, não, eu preciso ter uma casa melhor, porque a casa que eu estou agora, eu não tenho 3 banheiros, é difícil, eu tenho pouco espaço. Não, eu preciso ter um carro melhor, mais confortável, porque... E assim, você sempre está insatisfeito. Mas qual o problema de desejar isso? Nenhum.
se você consegue chegar lá e dizer o seguinte: agora é hora de desfrutar, agora é hora de aproveitar isso que eu consegui conquistar. Mas é uma sociedade que te impõe sempre que quando você demora para chegar lá e quando você chega, você diz: tá na hora de ir para frente. E aí você não aproveita aquilo. Então, não, já terminei minha faculdade, estou no mercado de trabalho, consegui comprar o meu carrinho e tudo mais. Não, mas está na hora, o mercado é exigente, está na hora da minha pós-graduação, está na hora do meu mestrado, está na hora do meu doutorado. E como eu te falei antes, eu conheço um amigo, e é uma pessoa brilhante. Ele já tem 3 formações, está indo para a 4ª graduação, ou seja, ele tem 3 faculdades, está indo para a 4ª, ele já tem 2 pós-graduações, ele tem mestrado e está no doutorado, só parou o doutorado para terminar essa graduação. Ele nunca para de estudar. E aí você pergunta: mas por que fazer isso? Não, eu gosto de conhecimento, eu preciso estar sempre me atualizando. Ou seja, ele está sempre insatisfeito, ele é mais, né? E ele é uma pessoa brilhante e tal, mas assim, é muito incrível como realmente essa síndrome que a gente vê na nossa sociedade impõe para nós sempre um movimento constante de você sempre sair da onde você está. E é lógico que a gente sabe, né? A gente não quer ninguém acomodado a ponto de dizer: eu nasci num ambiente pobre, vou ser pobre mesmo, não vou ter conhecimento, não vou ter estudo, eu nasci assim, cresci, vou morrer assim. Não dá, né? Mas o problema é como esse pensamento é formalizado. E se a cobiça existe nesse sentido, sempre o outro tem algo a mais que eu, você nunca vai criar realmente uma satisfação. E não tem uma pessoa nesse mundo inteiro que tenha tudo. Então, se você olhar para o lado, sempre vai ter alguém que tem algo melhor que você. Tem uma família melhor, tem um filho mais obediente, tem um carro melhor, tem uma casa na praia, tem uma casa mais estruturada, tem dinheiro sobrando para ir no restaurante, para viajar, tem férias. Nas minhas férias eu trabalho mais, o outro tem férias e viagem. Então, assim, sempre vai ter alguém com algo melhor. Então, não dá para a gente ficar olhando para o outro. E é justamente por isso que o mandamento, ele não fica assim: não cobice, como é, por exemplo, o mandamento que a gente fez no outro dia: não roubará, não roubar. Não roubar é abrangente, não roubar e pronto. O cobiçar não cobice o que o outro tem. Porque você não pode... Bem enfático, você não pode ficar vivendo com os olhos em cima do que os outros têm, né? A gente já falou da insatisfação, né? Desse desejo, né? De sempre estar insatisfeito com aquilo. Mas tem pessoas também que estão insatisfeitas com o corpo, com a casa, como a gente já disse, com o trabalho, né? E quando a gente olha isso, a gente percebe que é realmente um viver descontente com o que tem. Tem um limite para isso? Tem como a gente entender o quão isso é prejudicial a mim? E como que Deus pode me ajudar nesse processo de talvez de libertação, de restauração, para você poder viver em paz? Né? Porque, querendo ou não, a pessoa que sempre fica insatisfeito com o corpo, com o trabalho... Eu gosto muito da teologia, da questão de você ter o equilíbrio. Né? Deus quer que nós tenhamos esse equilíbrio. Então, como encontrar esse equilíbrio? Bom senso é um negócio difícil. E eu gosto muito da frase de um professor meu que ele falava o seguinte: bom senso não é a mesma coisa que senso comum. Porque nem sempre a sociedade está com bom senso, no senso comum. E a gente vive realmente uma sociedade doente nesse sentido da insatisfação, do descontentamento, porque, sim, é bom ter boa saúde, mas o problema é que as pessoas esquecem a boa saúde e pensam na modelagem do corpo. Então, às vezes, uma pessoa que tem um pouquinho mais de barriga, que é um pouquinho mais, que está um pouquinho acima do peso, às vezes ele se alimenta bem, ele tem bom sono, está contente com a vida dele, ele tem uma saúde geral boa, mas ele poderia perder o peso, ele poderia fazer tal coisa, mas ele está com boa saúde. Mas aí existe aquela pressão de que não, você tem que estar, sabe, com cinturinha, sabe, com músculo, que precisa estar desenhado assim, que a roupa precisa caber assado, porque quando vai para uma festa não tenho roupa para poder usar, imagina e tal. Então, apesar da pessoa ter dinâmicas na sua vida que seriam saudáveis, ela se torna doente, porque existe algo na cabeça dela que diz: não está bom, não está bom, não está bom, não está bom. E assim,
eu vou falar aqui na minha posição de homem, falar algo que eu tenho certeza que as mulheres vão se refletir muito, sabe? Vão se identificar muito. Existe um tal de negócio que se chama síndrome da impostora, que tem no homem, mas é muito mais forte na mulher. Uma pesquisa recente mostra que um homem, quando procura uma vaga de emprego, ele vê se pelo menos 30% daquelas exigências da vaga se encaixam nele e diz, eu vou lá. Sabe qual é a porcentagem para uma mulher decidir que ela vai ir atrás de uma vaga de emprego dentro dos requisitos? De 85% a 90%. Se não encaixar 85% a 90%, a mulher já pensa, não é para mim, eu não dou conta. Porque a mulher sempre foi exigida que ela tem que ser a boa mãe, a boa esposa, e depois que ela conquistou o mercado de trabalho, se você quer tirar trabalho do homem, você tem que ser excelente. Porque o cara ali pode até fazer um trabalho meia boca, mas você não vai tirar o cara que faz meia boca, você tem que ser melhor do que o meia boca. Então assim, a mulher tem que ser excelente no trabalho, na carreira, na faculdade, no estudo, como mãe, como esposa, tem que, sabe, fazer acontecer. Até cansei. Até cansou, né? Então fica na cabeça da mulher assim, não, agora eles vão descobrir que eu não sou tão boa. Não, depois desse texto aqui, agora depois dessa fala minha, o pessoal vai perceber que eu não sou tudo isso. Não, agora a minha máscara vai cair. Porque ela não acredita que ela realmente está ali. E por que eu estou falando isso? Porque isso tudo acontece na mente. E está muito envolvido também o quanto que as pessoas exigem de si mesmo, tanto o corpo quanto a produção intelectual, o trabalho e tudo mais, a serem sempre mais, sempre mais. Não existe um ponto de equilíbrio, não existe um ponto de bom senso, não existe um ponto de domínio próprio em dizer o seguinte, não, cara, chega, olha tudo que eu já fiz. Mas para fazer isso, a gente precisa realmente fazer um exercício muito grande, que você fala, como que a gente chega? Como que Deus nos ajuda? É um processo que talvez se eu falasse aqui, as pessoas iam achar que eu sou espiritualista, mas é meditação. É você meditar e dar tempo e espaço para a sua mente, para você pensar e olhar quem é a Manu. Isso, e esse processo de meditação é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Você aprende a conhecer você, o que você gosta, o que você não gosta, Sim. né? O quão isso está sendo prejudicial a você. Sim. Né? E é que nem você falou, você consegue, através dessa autorreflexão, dessa meditação, você começa a não se auto-sabotar mais. Porque, de fato, quando você começa a conhecer, não, peraí, eu sou bom nisso aqui. Não, eu sei fazer isso aqui. Então, você não fica criando ilusões dizendo o seguinte, não vai dar certo, ou vai dar errado, ou não vou dar conta. Você diz, não, eu dou conta, talvez eu vou precisar de ajuda. E você abre espaço para outras pessoas te auxiliarem. Não, tudo bem, eu não sou o melhor nisso aqui, mas o que eu faço ainda é bom. Então, dá certo. Então, é interessante que quando você começa a se conhecer e você começa a olhar para você, que as pessoas dizem, não, isso é pecado, porque isso é egocentrismo, é olhar para o eu. Sim, meu amigo, você não funciona fora do eu, você funciona no ego. O ego não é problema, o problema é o egocentrismo. É você colocar você como centro de todas as coisas. Então, buscar conhecer quem é você é um processo divino, porque Deus quer que você se ame, se conheça para poder conhecer quem é o outro e amar também o outro. E aceitar, né? E aceitar, exatamente, aceitar quem você é, né? Isso. E é interessante que Lúcifer, ele teve dentro, né, ali do seu íntimo, primeiro ali o orgulho. Uhum. E foi esse orgulho que gerou essa cobiça. Sim. E é esse sentimento que a gente precisa se atentar, descobrir, conhecer esse sentimento para que não aconteça com a gente também. Sim. Na série anterior que a gente fez, Bíblia, uma jornada extraordinária, que a gente viu desde o grande conflito, Deus criando todas as coisas e tal, a gente teve 2 episódios falando justamente disso, que era contando como que Lúcifer realmente caiu, que é um mistério, como que um ser perfeito começou dentro da sua mente a romper com Deus. A gente não, a Bíblia não deixa claro, mas a gente não crê que foi de um dia para a noite. Foi um processo mínimo, bem pequeno, de formiguinha, de dizer, não, mas e tal coisa, até o ponto em que ele não estava mais só pensando. Não era só um pensamento de dúvida, era um pensamento realmente de cobiça, que era o seguinte, mas por que eu não posso fazer isso?
Em nenhum momento Lúcifer queria ser igual a Deus ou maior que Deus, porque ele sabia, ele é inteligente, mais inteligente que qualquer ser humano aqui. Então, ele sabia que não podia ser como Deus, mas ele pensava assim, por que eu não posso participar? Se eu já faço tanta coisa aqui, por que eles não me incluem para participar? Ou seja, da cabeça da dúvida começou a gerar também insatisfação ao lugar que estava. E da insatisfação veio a cobiça, mas eu quero estar lá. Eu podia estar lá. Eu seria bom naquilo. Eu faria bem aquilo. Pode não parecer um pensamento tão problemático, mas quando você sai dessa zona, não é da zona de conflito, mas você sai da zona onde você é bom, daquilo que você se conhece, as suas limitações, e quer fazer demais, às vezes também você começa a entrar nesse ambiente da cobiça, porque você está se eu não sou bom, eu sei que eu não sou bom em tal coisa, eu posso tentar desenvolver para melhorar quem eu sou, mas eu nunca vou conseguir competir com aquele que tem o dom nato, aquele que já nasceu bom naquilo. E às vezes, nesse fator, a gente olha para aquela pessoa, nossa, mas ele eu vou fazer melhor do que ele. Mas você não é bom nisso, querido. Eu nunca vou ser tão bom quanto a minha esposa em organizar e repetir processos. A Tati é o tipo de pessoa que, se repetir um processo que já foi montado, ela vai entender o processo ali e vai fazer melhor. Ela tem facilidade nisso. Eu só para criar o processo já canso. Para fazer o processo, mais ainda. Então, assim, eu nunca vou ser bom nisso, ainda que eu o desenvolva. E assim é em outras áreas. Então, Lúcifer teve justamente isso. Ele sabia quem ele era, mas ele não se contentou em ser quem era. Ele queria ser mais do que isso. E eu repito mais uma vez, isso não quer dizer que a gente está falando aqui para as pessoas não se contentarem com o pouco que tem. Para a gente tomar muito cuidado, o que a gente está falando é, você não vai conseguir ser tudo. Tudo perfeito, tudo ótimo, tudo excelente. Você tem dons, talentos e Deus te deu isso. Tá, mas, pastor, a cobiça não tem a ver com parte material, não tem, é a mulher do próximo, é o carro, o boi do próximo. Sim, tem isso, mas você só deseja aquilo que o outro tem, porque você está insatisfeito com aquilo que você tem. E não tem nenhum problema você mudar de um carro popular para um carro sedã de luxo. O problema é, quando você chegar no carro sedã de luxo, você vai estar contente? Ou você vai traçar uma próxima meta, né? Não vou colocar meta, mas quando chegar na meta, dobro a meta, né? Tem gente que é assim, nunca está satisfeito e não consegue aproveitar, curtir aquela fase gostosa. Ah, mudei de casa, uma casa agora é própria, vou poder construir e tudo mais. Tá, espera para fazer a reforma, curte a casa que você chegou ali, sabe? Ah, pastor, mas se parar, nunca mais faz. É verdade. Eu conheço muita gente que fez ali, conseguiu construir e tudo mais, mas nunca mais continuou a fazer alguma coisa. Tá, mas tu não precisa ficar exigindo grandes coisas. Vai lá, faz um cantinho. Muda ali outra parte, mas aproveita. Depois que você fez a parte da sua rede, senta na rede. Depois que você fez a sua cozinha, cozinha na sua cozinha. Aproveite cada etapa. Cada etapa. Né? Então, quando você aprende a aproveitar, né, cada minuto, cada instante que você tem dos seus bens, das pessoas que estão ao seu redor, né, você começa a desfrutar aquilo que Deus tem reservado e preparado para você. Sabe, quando a gente, falando sobre tudo isso, tem um verso que me chama muita atenção e que aquece muito meu coração, que está lá em Filipenses 4:10, e ele fala assim, ó, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor e o vosso cuidado, o qual também já tínhamos antes, mas vos faltava oportunidade. O 11, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Né? Então, Nossa. assim, esse texto, eu acho que ele explica todo esse contexto. Sim. Aprendi a viver contente. Em todas as situações. Em todas e é as verdade, situações. porque assim, vamos combinar, a gente vive numa sociedade que mostra felicidade em conquistar coisas. Não em ter as pessoas, em conhecer a si, em ter domínio sobre os seus desejos. É ter. Quando a gente começa a sair disso, e que é difícil, mas a gente vê esse movimento também, apesar da sociedade já bem material, a gente vê movimentos falando sobre sair, vai refletir, vai ter um tempo para a sua família. Você vê o quanto que isso traz de
liberdade, de satisfação para a vida das pessoas que estão experimentando isso, que é a vida mais devagar. Eu não sei se você tem lido isso. Recentemente saiu uma matéria muito legal numa revista, é uma revista internacional que fala sobre qualidade de vida, e ele fala que a gente tem o fast food, fast money, tem até o fast moda, fast fashion, que a minha mulher fala e tudo mais, que são assim, você chega na Renner, já está ali o biombo e tudo mais, põe tal, você chega na comida, tal. Só que agora é a perspectiva do slow, do devagar, sabe? A comida feita devagar, para curtir, sabe? Você comprar da costureira, que faz no seu modelo de corpo, que deixa você bonito e tal, é o slow, é tudo mais devagar, é a família devagar, sabe? Colocar outro ritmo para a vida, que desafio isso. Eu acho que esse texto que fala assim, aprendi a viver contente, independente de qualquer situação, é um desafio, é um chamado para nós, para a gente começar realmente a reduzir o nosso ritmo de vida, a viver outro tipo. Pastor, eu moro aqui em São Paulo, estou vendo aqui o seu vídeo, mas eu moro em São Paulo, é uma loucura, eu tenho que sair 4 da manhã de casa e tudo mais e tal. Pois é, e a gente fez durante 40 anos o movimento de sair do interior e ir para São Paulo. E você sabe que agora um dos grandes movimentos está sendo sair de São Paulo e voltar para o interior. E eu acho que esse vai ser o caminho natural agora da nossa sociedade, de tentar buscar a vida. E tem um texto, vou acrescentar o que você falou. Jesus fala, um texto, ele diz o seguinte: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Porque assim, não é só... A gente aprende a essência da abundância, né? Não é só sobreviver, não é só ter conta para pagar, não é só ter responsabilidade, é aproveitar da vida, é aproveitar de um encontro divino contigo, com a família, com os amigos, aqui na igreja, no trabalho, é aproveitar do trabalho. Eu odeio meu trabalho, pastor, como é que eu faço? Então você precisa exercitar algo para encontrar algo bom no seu trabalho, ou sair dele para te dar o direito de procurar alguma coisa que talvez você ganhe menos, ou ganhe diferente, ou demore para ganhar o mesmo, mas que você goste, porque assim, a vida não é só essa, está prometida para lá, mas ele diz que ele quer começar agora, a partir de agora ele quer que te dê vida e abundância. Então deixa eu te contar, deixa eu falar aí para você, nosso último episódio, eu preciso te dizer isso, do fundo do meu coração. O último mandamento fala sobre pensamentos, porque realmente, não existe mudança de comportamento se não a gente mudar primeiro os nossos pensamentos. A psicologia, principalmente a terapia cognitiva comportamental, que é uma das áreas que eu mais gosto, e é uma área que eu vejo muita conexão com a Bíblia, diz justamente isso. Para você mudar a forma de viver, só primeiro mudando a forma de pensar. E é por isso que o último mandamento é uma tentativa, é uma lembrança de Deus que você precisa conhecer quem você é, você precisa dominar os seus pensamentos, você precisa conhecer os seus pensamentos, para que você possa encontrar alegria, satisfação, contentamento, para que você viva uma vida em abundância. E o convite de Deus para você hoje: vem em mim, descarrega o teu fardo em mim, e carrega o meu fardo que é leve, para você descobrir o que é viver, o que é realmente estar contente, e que na próxima conquista que você tiver, que você celebre o seu carro, que você celebre a sua entrevista de emprego, que você celebre a sua prova, que você celebre o seu filho que nasceu, que você celebre o seu casamento, mas que você curta, aproveite, e que você realmente desfrute do momento, para depois colocar a próxima meta, o próximo objetivo, para que a sua vida seja bem aproveitada em abundância. Esse é o desejo de Deus, e esse é o nosso apelo nesse último encontro. Que Deus te abençoe e até uma próxima. O seu sorriso, a sua dor,
pranto ou em louvor, quer seja para agradecer ou para pedir também, Ele pode ouvir você. Por que não contar? Alguém procura Deus querendo conversar, a mais singela oração o Pai entenderá. E quando a dor no coração você não mais suportar, vai ser a hora em que Jesus virá suas dores sarar. Ele tudo vê, o seu sorriso, a sua dor. Pode também ouvir sua voz em pranto ou em louvor, quer seja para agradecer ou para pedir também. Ele pode ouvir você. Por que não contar? Cada oração, você jamais orou em vão. Deus ouve a oração. Quer seja para agradecer ou para pedir também, Ele pode ouvir você.